Fala pessoal, tudo bom? Me chamo Caio Esper, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Essa aula daqui é uma continuação da aula passada. Lembra que eu falei sobre hemostasia primária? Só relembrando, o que é hemostasia primária? É a formação daquele primeiro tampão. Então, o que acontece? Você sofreu um corte, sofreu uma lesão, seu corpo vai pegar as plaquetas, que estão lá inativadas no plasma, no sangue, e vai ativar elas e agregar elas. Só que isso não segura muito sangue. Tanto é que quando você forma esse estágio inicial de plaquetas, se você bater o dedo lá, já solta, porque não é muito seguro, não é muito consistente. E por que isso acontece? Eu gosto de fazer uma analogia com tijolo. Se você pegar só tijolo, colocar um do lado do outro e fazer camadas, né? Um em cima do outro, uma camada em cima da outra, você faz essa parede ficar segura, sem passar nada, sem passar cimento? Não, porque se você dá um chute nessa parede, ela quebra. O que faz eu chegar numa casa, dar um chute na parede e o pé doer porque a parede não se move? É justamente o cimento. Então não adianta eu só colocar tijolo em cima de tijolo, que é a hemostasia primária. Só coloca plaqueta em cima de plaqueta. Eu tenho que ter um cimento, eu tenho que ter uma cola lá, impedindo que uma plaqueta solte da outra. E essa cola, a gente chama de fibrina, quem faz ela, o processo que faz essa fibrina, que ativa essa fibrina, é a hemostasia secundária, que é o que eu vou falar na aula aqui. Então, entenda na sua cabeça que é como se fosse o cimento para o tijolo que a hemostasia primária fez. Compreende? Então, bora para a aula. Vamos para o iPad. Então, vamos lá. O que eu falei para vocês? Hemostasia secundária é a formação do cimento, que no corpo a gente chama de fibrina. Fibrina, ou fator 1. Nesse vídeo aqui você vai ouvir muito falar de fator. Fator 1, 2, 3, 4, enfim, mas eu vou guiando vocês pelos fatores. A fibrina, que é o cimento do nosso corpo em relação às plaquetas, não está no sangue em situações normais. Né? Óbvio, igual eu te falei sobre a plaqueta sendo ativada. Tá? A plaqueta precisa ser ativada, porque se ela fosse ativa normalmente, né, e tivesse possibilidade de se agregar normalmente, situação corriqueira, a gente tamparia nossos vasos. Tá? Mesma coisa com a fibrina. A gente não tem fibrina livre circulando pelo nosso corpo. O que a gente tem? A gente tem fibrinogênio. Que é como se fosse a fibrina desativada. Tá. Então, relembrando, a gente não tem fibrina no nosso corpo, porque senão tamparia os vasos adoidados. A gente tem fibrinogênio. Como é que a gente ativa esse fibrinogênio? A gente ativa o fibrinogênio com a trombina. Aí você vai se perguntar assim, cara, a gente tem trombina no nosso corpo circulando? Também não. A gente tem a protrombina. Então, deixa eu ver se eu entendi. O que eu expliquei até agora? A fibrina vai ser o cimento responsável por dar uma segurança maior para as plaquetas. Só que a gente não tem fibrina circulando no corpo, porque, igual eu falei, a gente tamparia os vasos assim. A gente tem fibrinogênio, que vai ser transformado em fibrina com a ajuda da trombina. Lembrando que a trombina também não está circulando no corpo, porque senão... a fibrina não está circulando, mas a trombina está. Então vai estar transformando fibrinogênio adoidado em fibrina e tampando os vasos mesmo assim. A gente vai ter a protrombina. Então, o que a gente tem circulando no corpo? A protrombina e o fibrinogênio. Quando a protrombina é ativada em trombina, a gente ativa o fibrinogênio em fibrina. E essa fibrina vai ser o cimento do corpo. Então isso que é a hemostasia secundária. É o processo que vai ativar a protrombina em trombina e a trombina vai ativar o fibrinogênio em fibrina, que vai ser aquele cimento que eu te falei, que vai juntar as plaquetas e deixar mais forte. Porém, existem dois modelos que vão explicar esse processo antes de
ativar a protrombina. Existe um modelo antigo e um modelo novo. Como assim, Caio? O modelo antigo, ele é mais didático do que o modelo novo. O problema é que ele não explica tão próximo da realidade igual o modelo novo. O modelo novo, ele explica de uma forma que é mais próxima da realidade, do que realmente acontece. Se eu não me engano, o modelo antigo foi desenvolvido na década de 70 e o modelo novo foi em 2001, muito mais próximo. O modelo antigo, além de ser mais didático, ele é mais fácil na hora de interpretar exame. Caio, qual que eu tenho que aprender? Eu gosto de explicar os dois. Tem gente que gosta de explicar só o modelo antigo por ser mais didático, tem gente que gosta de explicar só o modelo novo por estar mais próximo da realidade. Mas eu gosto de explicar os dois, eu acho que você tem que aprender os dois, e não é muito complicado. Inclusive, essa aula aqui vai ser só o modelo antigo. A próxima aula, a segunda parte dessa aula, eu vou explicar o modelo novo. Começando com o modelo antigo. O que acontece? A gente tem duas vias para esse modelo antigo. A gente tem a via intrínseca e a via extrínseca. Aqui que começa aqueles fatores que eu te falei, que vão ser meio chatinhos, tá? Só relembrando. O fibrinogênio, a gente chama ele de fator 1. A fibrina, que é o fibrinogênio ativado, a gente chama ele de fator 1 ativado. Tá? Sempre com um F maiúsculo, o numeral romano e, se ele tiver ativado, um Azinho. Tá? A protrombina é o fator 2 e a trombina é o fator 2 ativado. Aí você, na sua mente, igual eu pensei aqui quando eu aprendi esse conteúdo, vai pensar assim, pô, então é tudo lógico. Vai vir o fator 1, que vai ser formado pelo fator 2, que vai ser formado pelo fator 3, que vai ser... Não, não é muito assim, não segue muito uma ordem. Essa ordem aqui, de fator 1, 2 e 3, é a ordem que eles descobriram esses fatores. Então não é muito... Não chega a esse ponto de didática. Continuando. A via intrínseca, que é a via mais longa. Ela começa com o fator 12. O fator 12, ele já está circulando no seu sangue. Só que ele não está ativado. O fator 12 só vai ser ativado, só vai virar fator 12 ativado em contato com colágeno. Seja por ruptura do vaso endotelial, igual a gente viu lá na hemostasia primária, ou por outro fator, que vai levar ele a entrar em contato com colágeno, ele vai virar fator 12 ativado mediante ao contato com colágeno. Tá? Vou até escrever aqui, colágeno. O que acontece? O fator 12 ativado, FXIIA, né? Ele vai junto com duas moléculas. Quais são essas moléculas? Bom, a gente tem primeiro o cininogênio de alta APM. O que é APM? Alto peso molecular. Então, a gente tem o cininogênio, difícil de falar até, gênio, de APM, alto peso molecular, junto com a pré-calicreína. Essa pré-calicreína aqui, eu vou falar sobre ela, posso falar sobre ela em um vídeo depois. Ela que vai participar daquele ciclo da cenina, que faz parte da inflamação. Tá? Mas isso é coisa para depois. Por enquanto, eu estou interessado só na parte da hemostasia secundária mesmo. O fator 12A, em conjunto com essas duas moléculas aqui, vai ativar o fator 11, que também já estava lá. Fator 11 vai virar fator 11 ativado. Aí você pensa assim, pô, fator 12, fator 11, ele vai ativar o fator 10? Não. Não segue essa ordem. Igual eu falei, a ordem é de descoberta. O fator 11 ativado, junto com o cálcio, que vai estar lá também, né, cálcio 2+, ele vai ativar o fator 9. Então, o fator 11 ativado vai ativar o fator 9. Fator 9 vai virar fator 9 ativado. Tá. Esse fator 9 ativado, junto com o fator
8 ativado, vai ativar o fator 10. Esse fator 10 é muito importante porque ele vai ser a via comum, ou seja, a partir do fator 10, a via intrínseca e a via extrínseca funcionam da mesma forma. E o fator 10 ativado vai ativar, junto com o fator 5 ativado, vai ativar a protrombina, que vai formar trombina, que vai ativar o fibrinogênio, que vai formar fibrina. Caio, você pulou muita parte. Sim, eu queria dar uma volta, queria fazer um resuminho para explicar agora os detalhes. Como é que surgiu esse fator 8 ativado? É o seguinte, a gente já tinha o fator 8, só que desativado. Quem que ativa ele? A trombina. Como assim, Caio? Esse processo inteiro não é só para eu transformar protrombina em trombina? Como é que eu já tenho trombina aqui? É que quando a gente tem a lesão que vai expor o fator 12 ao colágeno, a gente também destrói algumas plaquetas. E dentro dessas plaquetas eu tenho alguns grânulos que vai ter um pouquinho de trombina. Não é o suficiente para levar muito fibrinogênio à fibrina, mas é um tanto bom que vai ativar o fator 8 e vai transformar o fator 8 em fator 8 ativado. Tudo bem? E Caio, quem que ativa o fator 5 para ele ficar ativado e, junto com o fator 10 ativado, transformar protrombina em trombina? Quem vai ativar esse fator 5 vão ser os fosfolipídios das plaquetas que eu destruí lá no corte. Então, destruindo as plaquetas, eu vou fazer duas coisas. Eu vou jogar fosfolipídio dela lá no sangue, que vai ativar o fator 5, e eu vou jogar trombina, que vai ativar o fator 8, que estava nos grânulos da plaqueta. Também tem o fator von Willebrand, que eu já expliquei na hemostasia primária, que vai ajudar nesses processos também. Mas a priori, e claro, tudo isso aqui, a maioria dessas reações, elas vão ocorrer em contato do cálcio, né, do cálcio 2+, que vai ajudar todo esse processo. Tudo bem? Mas a via intrínseca, que é a mais longa, é isso aqui. Tá, esse complexo aqui, fator 10A e fator 5A, que vai ativar a protrombina, como é que a gente chama ele? A gente chama ele de complexo ativador de protrombina. Então, fator 10A ativado e fator 5 ativado vai ser o complexo ativador de protrombina. E lembra que eu falei aqui, que essa parte aqui, a partir dessa parte para baixo, a gente chama de via comum? Por quê? Porque a via extrínseca, que é um pouquinho mais simples, ela vai chegar nesse mesmo fator 10 aqui. Tudo bem? Então tá, agora vamos para a via extrínseca. Agora, a via extrínseca, você vai ver que ela é muito mais simples do que a via intrínseca. Você vai só precisar saber de dois fatores. Quais são eles? Eu tenho o fator tecidual, que a gente chama de FT. Não tem numeral romano nesse, é FT mesmo. Caio, da onde que vem esse fator? Quando o tecido sofre algum estresse que eu falo é corte ou alguma lesão, ele vai liberar esse fator tecidual. Tá? Esse fator tecidual, ele vai chegar no fator 7, fator 7, e vai ativar ele. Então vai ficar fator 7 ativado. Claro, lembra, o cálcio é o seu maior amigo nesses processos inteiros. Então vai ter cálcio aqui também, participando. E esse fator 7 ativado pelo fator tecidual, junto com o fator tecidual, ele vai, os dois juntos, né? Eles vão ativar a via comum, ou seja, ativar o fator 10. Muito, muito mais simples do que a via intrínseca. Só tenho dois fatores. Mas você viu que as duas vias, elas caíram na mesma via, que é o fator 10 para fator 10 ativado, junto com o fator 5 ativado, vai transformar protrombina em trombina, que vai ativar o fibrinogênio e transformar em fibrina. Então, essa parte aqui a gente chama de... Opa, deu uma apagada aqui. Mas a gente chama de via comum.
tá? Via intrínseca e via extrínseca que caem na via comum. E é isso que você precisa saber do modelo antigo. Igual eu falei, eu vou passar o modelo novo em uma aula, em outra aula, que vai ser a continuação dessa. Inclusive, eu vou gravar ela logo após essa aqui. Vai sair rápido. Mas espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal e me siga no Instagram também, que lá eu vou postar coisas de medicina também. É @espercaio. E é isso, até a próxima aula.